São 9 horas e 34 minutos. Vamos falar um pouco sobre o orçamento aqui. Convidamos a consultora econômica Zeina Latif, né, que já participou várias vezes aqui da programação da Rádio Bandeirantes, para conversar conosco sobre esse assunto importante do país. Afinal de contas, estamos quase chegando no mês de maio, na metade de abril, e ainda o país não tem um orçamento, né? Zeina, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês. Bom, eu li ontem no portal do jornal O Globo, né, uma reportagem da Geralda Doca, em que ela apurou aí informações que dão conta de que técnicos da Câmara estão reforçando a ideia de que o presidente Bolsonaro pode sancionar o orçamento e corrigir os erros do orçamento depois, né? É uma boa estratégia, Zeina? A gente precisa de um orçamento o mais rápido possível ou é melhor corrigir esses erros agora? O que é melhor para a economia brasileira, hein? Olha, na verdade, assim, a gente está numa sinuca de bico, né? A gente está numa armadilha aí nessa questão do orçamento, e você bem colocou, ele está vindo tardiamente, muito descalibrado em relação às necessidades do país. Quer dizer, as pessoas no dia a dia dão pouca importância para essa questão do orçamento, até em alguma medida, porque, enfim, nunca aconteceu um ruído como esse. Que bom, né, que hoje a gente está discutindo isso, porque, na verdade, esse orçamento ele está sendo o reflexo de muitos erros acumulados do governo. Seja de não ter calibrado bem as suas políticas públicas para a pandemia, seja por não ter feito articulação ou diálogo com o Congresso, o devido diálogo com o Congresso para trazer um orçamento mais redondo, né, mais acertado. Então, a gente está... Aquilo que era para ser uma peça com questões técnicas bem definidas, hoje virou um tema político. Veja que qualquer que seja a solução aqui, qualquer uma, e aqui respondendo a sua pergunta, primeiro, vai deixar manchado a imagem ali, né, de descuido do governo em lidar com um tema tão essencial que são os gastos públicos, ainda mais no momento de pandemia. Primeira coisa. Segunda coisa, mostra também um Congresso que fica ali preso às suas emendas, né, deputados presos às suas emendas, que também, ainda que tenha acordo político, mostra uma certa desconexão em relação ao momento do país. Então não vai sair, ninguém vai sair bem nessa foto. Ninguém vai sair. E as soluções encontradas, eu acho que o que eu vejo é que esse é um debate que ainda está acontecendo, não tem uma visão do lado técnico firme daquilo que pode ser feito. Então, tudo isso para dizer que a gente ainda vai, qualquer que seja a decisão, ainda vão ter repercussões desse assunto, né? O ideal, eu acho que era até mandar outra peça orçamentária, mas entendo que politicamente seria inviável. Então é isso, assim, esse orçamento é o retrato do descuido que houve em relação à gestão das contas públicas recentemente, ao longo de toda a pandemia. Zeina Latif, economista, conosco na Rádio Bandeirantes. Zeina, consequências para a economia do Brasil para o fato de que até agora, 15 de abril, a gente não tem um orçamento para o ano corrente. Que tipo de consequência existe? Isso dá trabalho para o Tesouro, porque o Tesouro, para liberar verbas, ele precisa ter o orçamento aprovado. Mas entenda que essas dificuldades na execução das contas públicas é o menor problema agora. Acho que a questão principal é a gente estar com um orçamento que não está adequado à realidade do país. Quer dizer, já não estava, agora muito menos, né? A gente está vendo o deputado discutindo obras públicas no momento que as pessoas estão precisando saúde, a gente está precisando correr atrás dessas pessoas, desses jovens que não foram à escola, ter estratégias para recuperar esse ano perdido, né, do ano passado e agora, de novo, né, todas as consequências na educação, a questão de socorrer setores que estão precisando de ajuda. Então, no fundo, quer dizer, a gente está deixando de discutir o que mais importa, que é como fazer um bom desenho de política, bons desenhos de políticas públicas, garantir o bom uso desses recursos e, ao mesmo tempo, sem machucar esse ambiente econômico que a gente já está vendo
com inflação elevada, com o Banco Central tendo que subir precocemente taxa de juros, pela má razão, não é porque a economia já está se recuperando, mas é porque a inflação está desconfortável. Esse quadro que a gente está vendo na macroeconomia é fruto dos erros do lado fiscal. Então, por isso que não podia ter sido negligenciado. Então, as questões operacionais decorrentes do atraso, isso é muito pouco, quer dizer, isso é um detalhe diante do todo, né? Então, a gente precisa caprichar mais no uso dos recursos públicos e garantir que isso também, né, que o montante de gastos não seja tão excessivo que começa a ter pressão inflacionária adicional e Banco Central tendo que subir juros. Um ponto que acho que é importante colocar. Às vezes as pessoas acham, falam assim, não, mas, puxa, está liberando recurso para fazer uma obra, isso é bom. Não é simples assim. A questão não é fazer ou não fazer, mas qual é o melhor uso. Né? Da mesma forma que a gente, no nosso dia a dia, a gente reflete, eu vou gastar com educação, ou eu vou fazer a reforma da casa, ou eu vou viajar. A gente pondera, né, a forma como a gente aloca os nossos recursos. Isso vale ainda mais para o governo, né? Ainda mais para esse, dado que a gente tem uma carga tributária tão elevada, que pesa tanto, o cuidado no gasto público deveria ser muito maior. Então, não é assim, vou liberar para construir uma obra numa cidade que vai beneficiar um determinado deputado, ele vai se reeleger. Então, isso realmente a gente precisa repensar a forma como a gente libera os recursos do orçamento. Ô Zena, e sobre o auxílio emergencial, hein? R$ 250 é o valor médio, né, do pagamento que está sendo feito. Isso está sendo suficiente aí para dar um pouco, né, de recurso para aqueles mais vulneráveis nesse momento em que tanta gente está perdendo renda aí com os problemas causados pela pandemia? O governo tinha a opção de dar um ticket um pouco maior nesse ano? Olha, dar um ticket maior, eu acho que deveria vir acompanhado de esforços para cortar despesas em outras frentes, e a gente teve a oportunidade, né, o governo teve a oportunidade de fazer aquela chamada PEC emergencial mais ambiciosa, por exemplo, reduzindo a carga de trabalho, quer dizer, a jornada de trabalho do funcionalismo e, portanto, a própria remuneração, porque na prática reduziu mesmo a jornada de trabalho por causa do isolamento, os dados mostraram isso. Então, eu estou dando esse exemplo, mas, enfim, poderia ter sido feita uma PEC emergencial mais próxima do que foi a proposta lá atrás, ainda de 2019, para que gerasse recursos no caixa já no curto prazo, para poder ser uma transferência de renda mais elevada. Agora, veja, essa sua pergunta é interessante, que é o seguinte, se a gente pensa numa política como essa, né, do auxílio emergencial, que impacta as pessoas, mas ao mesmo tempo, né, que é algo absolutamente, né, defensável, legítimo, né, claro, você não pode deixar ninguém para trás nessa pandemia, as pessoas têm que ter ali um mínimo para poder honrar seus compromissos, para tocar a vida, sua subsistência, enfim, mas o ponto é, faltaram estudos, né? A gente não vê estudos técnicos fazendo a boa recomendação de política. Então, a gente fala muito de, olha, tem que olhar, escutar os profissionais da área de saúde para traçar estratégias na da pandemia. O mesmo vale para a economia. Você vai desenhar uma política pública como essa, você tem que estar munido de estudos, de dados. Você tem que ter um esforço para, de fato, garantir que o cadastro das pessoas seja realmente de quem realmente precisa. A gente viu que teve muito problema no auxílio emergencial ano passado, muitas pessoas recebendo que não deveriam estar recebendo. E, de novo, na intuição das pessoas, você fala, não, mas é bom, a pessoa vai receber um recurso, vai gastar. Não é assim, não existe milagre na economia. Então, se você exagera numa política pública como essa, uma hora a fatura chega, e agora chegou. Parte da inflação é isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, faltaram estudos para definir, né, de forma
mais precisa exatamente como deve ser essa transferência de recursos. E acho que faltou um trabalho de aprimoramento ali, de realmente garantir que no cadastro único esteja quem realmente precisa. Então, a gente está meio no escuro aqui, né? Agora, tem dados concretos, é claro, que uma coisa é o custo de quem mora nos grandes centros, outra coisa nas regiões, cidades menores. Então, enfim, tudo isso eu acho que deveria ter sido levado em conta. Zeina Latifi, consultora econômica, conversou com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã. Obrigado pelo papo, hein, Zeina? Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Agora são 9h45.